Olá, eu sou o professor André e na aula de História hoje nós veremos sobre mercantilismo. Quando a gente fala em mercantilismo, quando a gente fala em ismos, a história é cheia de ismos, aliás não só a história, mas a filosofia, as ciências humanas. Na nossa língua, ismo é um sufixo de origem grega, ou seja, é um finalzinho de palavra de origem grega, que a gente pode entender como significando sistema econômico, sistema político, um jeito de ser, um estilo de ser, de viver. Então, quando a gente fala em mercantilismo, nós estamos falando de uma nova maneira de organização social, política e econômica que surge na Europa durante a crise do feudalismo. É importante lembrar aqui que, partindo de uma história econômica, o mercantilismo ele é considerado a primeira fase do capitalismo. Então o capitalismo, o sistema capitalista, essa forma de organização econômica na qual nós vivemos, eu e você, ela tem uma origem histórica e ela se origina da crise do feudalismo. Então o feudalismo, que era um outro ismo, era um outro sistema de organização que existia na Europa, que surgiu na Europa após a queda do Império Romano, ele ao longo de séculos, ao longo dos seus mais ou menos 1000 anos de duração, ele lentamente entra em crise e vai se transformando num outro ismo, num outro sistema. Esse sistema é o capitalismo. Como disse uma professora minha muito tempo atrás, das cinzas do feudalismo surgiu o capitalismo. Pois bem, o chamado então mercantilismo é justamente a primeira fase do capitalismo. Essa fase também pode ser conhecida como capitalismo comercial ou então capitalismo mercantil. Então, na aula de hoje nós veremos quais as principais características do mercantilismo, qual o contexto do seu surgimento. O mercantilismo, ele é um sistema econômico, ou no caso a primeira fase do capitalismo, que surge na Europa na esteira da crise do feudalismo, essa longa crise do feudalismo. O fim do feudalismo foi marcado por várias transformações sociais e econômicas na Europa. Em aulas anteriores vocês viram sobre o Renascimento, que foi uma revolução cultural. Vocês viram sobre a Reforma Protestante, que foi uma grande transformação religiosa, e esse era o contexto da Europa, ou seja, uma sociedade que lentamente deixava suas características feudais e se transformava em algo novo. Essas transformações na Europa, elas têm como ponta de lança, como a locomotiva dessas transformações, as transformações econômicas, ou seja, estamos falando aqui do ressurgimento das cidades e o ressurgimento do comércio. Quando o Império Romano ele é destruído, ele desaparece, se fragmenta, as cidades, muitas delas são aniquiladas, elas não desaparecem totalmente, mas elas acabam perdendo importância para um outro núcleo de convivência humana, o chamado feudo. Como os feudos se espalharam pela Europa, daí feudalismo. Pois bem, a crise do feudalismo é justamente a crise desses feudos, por uma série de motivos como doenças, no caso a mais famosa a peste negra, a condição de vida dos camponeses, dos servos. Muitas pessoas ao longo de séculos começaram a fugir dos feudos e rumaram para as cidades, que não haviam desaparecido totalmente, mas haviam diminuído. Conforme as cidades elas vão então ressurgindo, elas passam por um processo de crescimento, principalmente a partir do século 12, 13, 14, 15, essas cidades estão crescendo e com elas a principal atividade econômica das cidades, o comércio. O refortalecimento do comércio faz surgir uma nova classe social na Europa, um novo grupo social, um novo conjunto de pessoas. E esse conjunto de pessoas vai começar a colocar em xeque o poder da Igreja Católica e também da nobreza, até então o grupo social mais poderoso do feudalismo. Essa classe social é a burguesia comercial, ou simplesmente burguesia. Quando a gente fala então em burguesia comercial, a gente está falando nesse conjunto de pessoas que vão controlar e organizar o comércio. Como o comércio é o ponto fundamental dessa primeira etapa do capitalismo, daí a nomenclatura capitalismo comercial ou capitalismo mercantil, ou como é muito famoso, o mercantilismo. Vocês verão mais adiante que o capitalismo ele passará por uma segunda fase e uma terceira fase. A segunda fase é o capitalismo industrial, que vem com a Revolução Industrial, vocês verão isso no 8º ano.
E a última fase é a que nós vivemos hoje, o chamado capitalismo financeiro. Isso não significa dizer que o comércio e a indústria não têm mais importância no capitalismo. Muito pelo contrário, eles continuam sendo fundamentais. Quando nós fazemos essa distinção, capitalismo comercial, capitalismo industrial e capitalismo financeiro, a gente quer dizer que, por exemplo, no capitalismo comercial, o grande espaço da economia gerador de riqueza era o comércio. Quando a gente fala do capitalismo industrial, a gente está dizendo que o grande setor da economia que gera riqueza são as indústrias. E quando a gente fala em capitalismo financeiro, nós estamos dizendo que o setor que gera mais riqueza dentro de uma economia capitalista são as instituições financeiras, os bancos com suas vendas de ações. Mas isso vocês vão ver mais para frente. Hoje nós estamos tratando então dessa primeira etapa, o capitalismo comercial. Como eu já disse, o capitalismo comercial, ele surge com a crise do feudalismo e com a ascensão de um novo grupo social, a chamada burguesia comercial. Essa burguesia comercial ela vai estar por trás e vai estar influenciando muitas dessas transformações na Europa. Como vimos em aulas anteriores, os artistas do Renascimento foram financiados por essa burguesia comercial. A Reforma Protestante, especialmente na figura de João Calvino, teve um grande apelo na defesa dos interesses da burguesia, nos interesses da defesa do lucro, que até então era considerado pecado pela Igreja Católica. Pois bem, nessa primeira etapa então do capitalismo comercial ou simplesmente mercantilismo, vão ainda coexistir, ou seja, vão ainda sobreviver elementos da Europa feudal. Esses elementos estão configurados na sobrevivência da nobreza como um grupo social muito importante, na permanência da Igreja Católica como uma instituição muito poderosa na Europa e de muitas tradições e leis feudais. Porém, alguns novos aspectos vão surgir. É com o surgimento então do mercantilismo, do capitalismo comercial, que vão surgir as primeiras nações europeias. Nós trataremos disso numa próxima aula, a formação das monarquias nacionais europeias, ou seja, os primeiros países europeus eles surgem nesse contexto de crise do feudalismo. O surgimento desses países não foi por acaso, foi uma necessidade dessa burguesia que se aliou com reis. E esses reis eles vão unificar diversos territórios, diversos feudos, formando as primeiras nações europeias, notadamente Portugal, Espanha, Inglaterra e França. Mas isso é matéria para a próxima aula. Mas retomando aqui, características então do mercantilismo. Surgimento das primeiras monarquias nacionais europeias. Essas monarquias elas vão ter um grande poder político centralizado na figura do rei. Esse rei poderoso que está acima das leis, que faz as leis, eles serão chamados de reis absolutistas. Então o absolutismo é uma das características do mercantilismo. Só para revisar, sobrevivência de tradições feudais, absolutismo e a ascensão de uma nova classe social, a burguesia. E no caso, a burguesia comercial. É justamente nesse período do mercantilismo que ocorrerão, por exemplo, as grandes navegações, que também serão temas de uma aula mais à frente. As grandes navegações vão ser justamente mais do que uma aventura marítima de portugueses e espanhóis, e posteriormente de holandeses, ingleses e franceses. As grandes navegações vão ser uma expansão comercial marítima, ou seja, é uma expansão marítima que tem como objetivo uma expansão comercial. Esses novos comerciantes europeus, essa burguesia comercial, ela vai cada vez mais querer expandir as suas redes comerciais. Por quê? Quanto mais comércio eles realizam, mais poder e riqueza eles têm, mais poder eles vão acumular. Nesse primeiro momento, essas primeiras nações europeias absolutistas, com muito poder concentrado na mão de um rei, que vai estar agradando tanto a burguesia comercial quanto aquela nobreza feudal, esses estados europeus eles vão adotar uma série de receitas econômicas, vamos chamar de doutrinas econômicas, de regras econômicas, cujo objetivo nada mais é do que fortalecer a rede comercial de cada país. Entre essas mais famosas regras, e muitas delas de um jeito ou de outro sobrevivem nas nossas economias atuais, nós temos o metalismo, que dizia o seguinte: a riqueza de uma nação era medida pela quantidade de metais preciosos que ela possuía, ouro e prata. Ou seja, uma nação tinha que, através do comércio, acumular ouro e prata. O ouro e prata eram as moedas de troca.
Quanto mais comércio uma nação fizesse, quanto mais expandisse suas redes comerciais, mais metais preciosos ela acumularia. Com mais metais preciosos, a nação seria mais rica, mais poderosa. Então, essa é a primeira característica, o metalismo. A segunda característica, presente até os dias de hoje em qualquer economia capitalista, é a balança comercial favorável. Balança comercial favorável. O que significa dizer isso? É um nome complexo, mas na verdade significa uma coisa relativamente simples. Significa isso: você, sendo comerciante, precisa vender mais, ganhar mais dinheiro com o que você vende do que você gasta comprando. Se você gasta mais do que você ganha, você vai ter um déficit, você vai ficar devendo. Então essas nações absolutistas europeias passaram a adotar um controle comercial muito rigoroso, ou seja, queriam manter a sua balança comercial positiva, queriam ganhar mais com as suas vendas do que gastavam com as suas compras. Para isso, elas colocaram em prática uma outra receita do mercantilismo, que é o protecionismo alfandegário. O que significa protecionismo? Significa que essas nações vão cobrar impostos, taxas de produtos estrangeiros. Para quê? Para estimular que a população do seu território compre os produtos nacionais. Ou seja, não dando dinheiro para os concorrentes de outro país. Protecionismo. Essa é uma prática econômica que existe até os dias atuais. Qualquer país, incluindo o nosso, tem uma alfândega. Tudo que vem de fora é sobretaxado, tem taxas extras, tem impostos extras. Por isso que a gente fala que os produtos importados costumam ser caros, porque eles têm que pagar taxas a mais que os produtos fabricados aqui não pagam. E a última e importante característica do mercantilismo é justamente a busca dessas nações europeias por colônias. O objetivo da colonização não era simplesmente levar a cultura europeia adiante, embora isso também fosse importante, mas era, sobretudo, conquistar territórios, seja militarmente, muitas vezes militarmente, conquistar mesmo, vencer, escravizar, matar as pessoas, controlar esse território, ou pelo menos ter uma influência econômica sobre esse território, para, através dele, explorá-lo economicamente. As nações europeias que vão se aventurar nas grandes navegações, notadamente Portugal e Espanha, vão colonizar a América. Não com o objetivo apenas de levar a religião cristã, mas com o grande objetivo de explorar economicamente, utilizar esses novos territórios para atender os princípios do mercantilismo, ou seja, expandir o comércio e acumular metais preciosos. Vocês verão que nas nossas próximas aulas, aliás, praticamente até o final do ano, nas nossas videoaulas, todos os nossos temas vão ter como pano de fundo essas características do mercantilismo, ou seja, o absolutismo, colonização de novos territórios e a expansão comercial europeia. Mas nós veremos isso com mais detalhes nas próximas aulas, formação das monarquias nacionais e as grandes navegações. Por hoje é só, gente. Obrigado.